Fala aí, galera! Tudo certo com vocês? Pessoal, na nossa última aula, a gente começou a estudar os 30 primeiros anos dos portugueses aqui na América do Sul. E aí, nessa aula, nós vamos ver que eles descobriram um produto que era importante, tinha um valor econômico alto para eles, que era o pau-brasil. É, galera, quem não tem cão, caça com gato. Os caras não conseguiram especiarias, mas foram com a madeira mesmo. Quer entender o porquê que essa madeira é importante? Vem comigo! Pessoal, para que servia o pau-brasil? Ele tinha duas utilidades. A primeira é para a fabricação de móveis. Já a segunda é para a fabricação de tinta vermelha. É que o pau-brasil, ele solta uma espécie de corante, que era utilizado para a fabricação de tinta. Essa tinta era usada para tingir os tecidos lá na Europa. Os tecidos cor de púrpura eram os mais estimados pela nobreza europeia. O pau-brasil era encontrado em abundância aqui na América Portuguesa. Em quase todo o litoral aqui do nosso território, tinham troncos de pau-brasil. Só que esse produto, ele era monopólio do rei português. Galera, só o rei estava autorizado a explorar esse produto. Mas ele arrendava esse direito para alguns particulares. Era gente que, em troca do direito de explorar o pau-brasil, tinha que passar 20% dos lucros para a coroa portuguesa. Mano, você acha que eram os portugueses que iam lá pro meio do mato, suavam debaixo do sol quente, pegavam um machado, ficavam cortando o pau-brasil? Vocês acham que os portugueses faziam isso? Claro que não, né, galera? Quem vai cortar o pau-brasil e vai entregar a madeira para os portugueses são os índios, rapaz. Os índios davam madeira para os portugueses e, em troca, recebiam produtos europeus. Essa troca de mercadorias é chamada de escambo. Mano, certeza que você já deve ter ouvido alguém falar: os índios era tudo enganado, trocavam uns produtos que era caro por umas bugiganga, por meia dúzia de espelho, coisa que não tem valor. Ai, como esses índios são bobinho. Ô, gente, vamos parar de chamar o índio de bobo, né? A gente trata o índio como se ele fosse um Teletubby. De novo! Vai, tá bom. Até é verdade que o valor de mercado do pau-brasil era muito maior do que o valor de mercado dos itens que os portugueses entregavam para os índios, tipo espelho, pá, faca, machado. Mas, cara, essa história de valor de mercado só faz sentido pro europeu. Pro índio, ela não faz. O índio não participa do comércio. Então o que é valioso para ele são coisas que ele pode utilizar no dia a dia. Vou dar um exemplo. O índio precisa de muita madeira para poder fazer os seus barcos, suas canoas, para poder pegar lenha. E para isso, ele usa um machado de pedra. Aí pensa comigo, na troca do pau-brasil por produtos europeus, o índio recebeu um machado de metais. Eles não tinham ainda tecnologia para forjar um metal. Então esse machado dado pelo português tinha um valor muito grande. Isso daí ia facilitar muito o trabalho do índio. Ele ia conseguir cortar muito mais árvore e ter muito mais madeira do que antes. Pessoal, aos poucos, os índios foram recebendo também outros produtos, como as armas de fogo e a munição. E aí a guerra, que era a coisa mais importante para a sociedade tupi, foi muito facilitada. Mas se você acha que só os portugueses é que faziam escambo e trocavam pau-brasil com os índios, você está enganado. Os franceses também tinham muito interesse nesse produto. Tá. J'aurais só aguentar. Boirá, que se. Aí que ia cunhã supé. Chapotari tata. Tata, ui tata, mundawasu. Sarori ana uitata. Aí que guanacati. O peu awa o yuri guanabara. Coire chasso chamunhã recuiara amo iromo. Pessoal, nos primeiros anos de colonização aqui do Brasil, 1500 até 1530, a gente não tinha muita certeza de que o Brasil ia ser português, não. Podia muito bem ser uma possessão francesa. É que a presença dos franceses no nosso território era muito grande nesses primeiros anos, e eles já faziam comércio do pau-brasil com os indígenas.
A estratégia dos portugueses e franceses era a seguinte: se aliar ao maior número de povos indígenas para conseguir pau-brasil e proteção contra ataques de outros povos nativos ou dos inimigos europeus. Estabelecer um bom relacionamento com os nativos era essencial para a segurança dos colonizadores. As alianças só não eram feitas com os povos indígenas mais hostis, ou com aqueles que comiam carne humana. Pessoal, quem teve um papel fundamental nessas alianças entre europeus e indígenas foram os degredados. Degredado significa exilado. São pessoas que estavam lá em Portugal, cometeram um crime, foram julgadas e, ao invés de serem presas, elas vieram para o Brasil ou para a África. Essa era uma das piores penas que alguém podia ter, porque ela ia para um território muito distante, inabitado, cheio de tribos indígenas fortes, violentas, e ele ia ter que conviver com os perigos da natureza. Pessoal, só que tiveram alguns degredados que se deram muito bem aqui no Brasil, né? Eles se casaram com as índias, conheceram a cultura dos povos indígenas, começaram a fazer parte dessa cultura e aprenderam a língua nativa. Gente, esses caras que já estavam inseridos no mundo dos índios, eles vão ter um papel fundamental de intermediários entre os portugueses e os índios. O fato é que a entrada dos portugueses e dos franceses aqui na América alterou muito o modo de vida dos índios. Um exemplo, as guerras foram cada vez mais estimuladas pelos europeus e a mortalidade entre os índios cresceu muito. Uma outra coisa, pessoal, um agravante. As doenças que os europeus traziam para cá também causaram uma grande destruição nessa população. Os europeus, eles trouxeram para a América doenças que os índios nem conheciam. Então eles não tinham anticorpos para poder combater essas doenças. Entre essas moléstias, a gente pode citar a gripe, a varíola e as doenças venéreas. Lutas entre franceses e portugueses, tentativas de aliança com os índios, disputas pelo pau-brasil. Galera, esses 30 primeiros anos de colonização não foram fáceis para Portugal. E tem outra coisa, pessoal. Diante da ameaça de invasão francesa, os portugueses chegaram a uma conclusão. Eles não podiam ficar só na beira da praia, trocando pau-brasil com os índios e voltando para Portugal. Não. Se o rei de Portugal não queria perder as terras aqui do Brasil, ele ia ter que ocupar esse território. Ele ia ter que trazer gente lá de Portugal para morar aqui, para se fixar nessa terra. E foi por isso que ele implantou o sistema de capitanias hereditárias. Você não sabe o que é capitania hereditária, não? Então calma, aguarda o nosso próximo vídeo. Valeu! Compartilha, curte, comenta, se inscreve!